Estamos aqui para mais um episódio do Elas Pode, porque elas podem ser o que elas quiserem ser. E antes de adentrarmos ao conteúdo propriamente dito, com a nossa convidada super especial, eu gostaria de falar com vocês e agradecer os nossos patrocinadores. Agradecer ao Agronorte, né, que é uma empresa que vende aí fertilizantes, produtos agrícolas de forma geral, inclusive com agricultura de precisão, né, materiais de irrigação do seu Geraldo, que fica lá em Rio Real, na Bahia, uma pessoa que acredita sim nesse projeto. Gostaria de agradecer ao Laticínio Quero Mais, da nossa queridíssima Regina, e dizer a vocês que o queijo e a manteiga desse laticínio é algo fora do normal. Se você nunca experimentou, vale a pena experimentar. Agradecer a Via Mar Praia Hotel, do nosso querido engenheiro agrônomo Paulo Viana, um dos melhores hotéis que a gente tem aqui na capital, na orla de Atalaia. Agradecer ao Sol e Mar, Lavanderia Self-Service, do Alex Duarte. Dizer que hoje, muitas vezes, nessa correria do dia a dia, as mulheres, muitas vezes, que eram dedicadas a esse trabalho, elas já não querem mais lavar a roupa em casa. E aí tem agora essa tecnologia de você poder lavar as roupas numa lavanderia especializada. Economiza água, economiza energia e o sabão, né? O sabão que tem ficado cada dia mais caro. E agradecer ainda ao meu amigo Ecledson, do Ecledson Centro de Beleza, que é quem fez o meu cabelo, é quem fez as minhas unhas, e eu gosto muito de frequentar esse salão que fica aqui no Salgado Filho, em Aracaju. Bom, para dar uma introdução à nossa convidada especial, vou passar a palavra aqui para minha amiga Aline e deixar ela fazer as honras da casa. Tô super feliz, Camila, hoje pela esse Elas Podem, Uhum. porque a pessoa, né, a nossa convidada, é alguém que eu tenho um apreço muito grande, porque quando eu retornei a Aracaju, ela foi uma das primeiras pessoas que deu aquele acolhimento, né, bem que a nossa profissão, que ela é uma colega, né, a necessidade, né. Hoje a gente vai ter um episódio com a professora Renata Amando. Renata, quem é Renata? Bom, pessoal, antes de mais nada, eu quero agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui com vocês e, e valorizar, né, nosso papel aí na sociedade, nosso papel enquanto profissionais, né, do agro. Bom, quem é Renata? É uma pergunta muito difícil e que eu acho que todos os seres humanos devem se fazer sempre, né? Bom, mas sem filosofar, né? Eu sou uma professora universitária, filha, né, de Josefa e Vitor, nascida em Campinas, São Paulo, estudei agronomia em Lavras e vim parar aqui em Aracaju, Quanto tempo já na nossa capital? desde 2002. Vim para cá convidada por alguns colegas que estudaram comigo e que estavam aqui como professores. Então, eu estava concluindo meu doutorado e fui convidada para vir para cá. E depois se efetivou. Isso, fiquei 3 anos como bolsista do CNPq, pesquisadora, né? E depois participei de um concurso e me efetivei em 2005. Eu acho interessante. O profissional, quando termina uma pós-graduação, e aí ele está como um pós-doc, provavelmente veio como um pós-doc, Isso. né? E às vezes muitas pessoas não entendem como é essa vida acadêmica. Eu já tive exemplo de quando eu estava no mestrado, ter a bolsa, e algumas tias perguntarem: ah, você tem bolsa? É de quantos por cento? É de 50 da mensalidade, né? E não é, né? A gente recebe uma bolsa da agência de fomento para fazer aquela pesquisa. E aí, como foi essa trajetória de vinda para cá da sua área? Explica um pouco para a gente como funciona. Porque até dentro do nosso movimento, né, Camila, a gente tem muita gente no campo, tem muita gente Outros outras profissionais, né? profissionais, né? Só que, assim, academicamente falando agora, né, como professora da UFES,
Sim, não sei se eu vou responder, mas depois eu posso complementar. Quando você está concluindo o doutorado, existe um apoio do governo federal para que você possa exercer atividade de pesquisa em regiões onde existe carência de doutores na área. E, no caso, eu vim num projeto desse. Existia uma carência de doutores aqui na região Nordeste, mais especificamente em Sergipe, e eu apliquei para uma bolsa. Hoje, o valor da bolsa se não me engano, é 5.400, né? Então, é um valor razoável, né? Que dá para se viver. Então, foi nessa perspectiva. E minha família questionava muito. Minha mãe, como é que você vai para tão longe, tão longe? Eu falava, mãe, o artista Vai, o tem de povo está. ir aonde o povo está. E o meu pai já conhecia Sergipe, porque ele trabalhou aqui na construção da Petrobras. Seu pai é engenheiro? Não, meu pai era mestre de obras. Sim. Petrobras ou Petromisa? Petrobras mesmo? Petrobras. Olha que legal. Então, que ele trabalhava numa grande construtora Sim. que rodava o Brasil, né? Então, ele trabalhou no metrô de São Paulo, na Ponte Rio-Niterói, e trabalhou na construção da Petrobras aqui. Muito bom. Mas eu vou voltar lá atrás, tá? Da sua Tá bom. trajetória. Por que ser engenheira agrônoma? Uma profissão tida como Sim. masculina, e aí a senhora escolhe ser engenheira agrônoma. Sim, eu fiz um colégio técnico em bioquímica, então a minha afinidade, né, pela biologia era muito grande. E a minha família, apesar de meu pai ter migrado junto com a minha mãe, eles migraram quando eles eram bem novos para Campinas. Mas eu falo são é porque pai e mãe não morrem, né, pra gente. Mas eles já são falecidos. Mas eles nasceram em Minas Gerais, né, numa cidade pequena, Areado. Meu avô tinha propriedade, o pai da minha mãe vivia do campo, todo mundo vivia do campo naquela região. Então, eles trouxeram muito isso para a gente, né? Então, eles queriam, quando eles se casaram, eles migraram, mas eles não perderam isso, né? Em casa tinha galinha, tinha porco, tinha horta, então a gente sempre se envolveu, né? Também já tivemos chácara, então a gente sempre tinha essa proximidade com as coisas do campo. E eu tinha, assim, quando eu comecei a conhecer mais o que era agronomia, aquilo me fascinou, porque eu falei, nossa, eu quero fazer alguma coisa boa para o meu país. E sou capricorniana, né? Então, com ascendente em peixes, então eu tinha grandes ideais, né? Tenho ainda, mas eles agora são menores, mais acessíveis. Então eu sempre pensava, não, eu quero fazer uma universidade, eu quero fazer agronomia para mudar a realidade do campo, contribuir de alguma forma com as coisas do campo. Uhum. Eu nunca me imaginei trabalhando no setor público, porque minha irmã, ela era servidora pública do Instituto Agronômico de Campinas, e eu via assim que ela morria de trabalhar, e eu falava assim, nossa, eu não quero isso para mim, né? Eu vou trabalhar numa empresa privada, né? Vou acessar o campo de outra forma. E no fim, virei servidora pública e trabalho muito também, né? A gente sempre acaba se dedicando mais, principalmente quando é público, porque a gente sabe que a gente. Eu tento exercer a minha função ao pé da letra, ser servidora pública mesmo, servir, né? Então a senhora nunca pensou em ser uma professora? Não. Como ser professora caiu no teu colo? Me explica isso. Na Universidade Federal de Lavras, onde eu estudei, sempre fui apoiada para ministrar aula.
Então, uma vez eu estava assistindo uma aula no doutorado e a minha orientadora pegou, sentou e falou: Renata, continua a minha aula, por favor. E eu falei: gente, e agora? Eu tenho que continuar a aula dela. Então, isso foi desde a graduação até a pós. Então, sempre fui muito motivada. E na minha família, a minha avó, ela era professora. Uhum. Então, acho que existe aí uma Isso. genética. Professora, eu costumo dizer que a gente pode até querer ser alguma coisa, mas se Deus não quiser, não vai É, acontecer. exato. Quando eu comecei a estudar agronomia, e a senhora foi minha professora, eu tive esse privilégio, eu tinha um sonho, e esse sonho era ser pesquisadora da Embrapa, né. Então Sim. a minha trajetória de estágios, eu lembro desde o segundo período, eu fui para a Embrapa e ali eu fiquei e achava aquilo fascinante. Eu tinha déjà vu do tipo, eu já tive aqui antes, eu já vivi aqui. E o que que aconteceu? Para ser pesquisadora da Embrapa, eu tinha uma trajetória a cumprir. Eu tinha que Sim. fazer um mestrado, eu tinha que fazer um doutorado, né. O pós-doutorado eu posso até fazer lá dentro, mas eu tinha que ter as credenciais para entrar. E quando eu fui do mestrado para o doutorado, eu passei um episódio um pouco negativo, né, que eu não vou falar hoje, talvez em um outro episódio, e aquilo me desestimulou muito. E a próxima oportunidade que eu tive, eu lembro do meu orientador da Embrapa à época, falar assim: "E agora, você vai fazer o quê?", que eu não fui aprovada no doutorado, né. E eu falei assim: "O que eu vou fazer eu não sei, mas eu vou cair no campo aí para trabalhar". E aí, portas foram se abrindo e eu comecei a trabalhar. Nesse contexto, eu fui apresentada à assistência técnica, Sim. tá? E eu sou muito identificada com assistência técnica, é algo assim que me move. E aí, em vários momentos, eu fiz essa reflexão. Eu queria ser pesquisadora da Embrapa, mas Deus quis que eu fosse extensionista, né? Então, talvez você nunca pensou em ser professora. Só uma observação, e eu me lembro do perfil de cada aluno que passou por mim. Pode parecer, vocês podem até não acreditar, mas eu não te via com perfil para ser pesquisadora, porque você sempre foi muito comunicativa, né, então eu acho que estava ali já essa outra veia, né. Sim. E Então aí a gente é conduzido, né. é. Então se você me perguntar hoje: "Camila, estão precisando de pesquisador na Embrapa". Vou não. Então assim, só para fazer um paralelo, né, tipo, você nunca pensou em ser professora, mas Deus queria que você fosse para lá. É, Quantas meninas, quantas alunas, quantas engenheiras agrônomas foram formadas e olhava para a senhora e via aquela pessoa que acolheu, aquela pessoa que transmitiu conhecimento, aquela pessoa que era uma referência e é uma referência ainda hoje por tudo que faz, isso. né. Então a gente olha assim: "Pô, a professora Renata, pô, a professora Re onde a professora Renata tá?". Então assim, aquilo vai nos dando, um fôlego. Eu confesso para a senhora, que vai nos dando um fôlego de dizer bem assim: "Onde a gente pode ir? Onde a gente pode chegar?". E a senhora traz muito isso. Quando eu tive o privilégio de também ir para o CREA, né, como conselheira representando a nossa agronomia, que eu cheguei lá, eu não sabia, né, não entendia nada de CREA, gente. Cheguei lá, professora Renata Mann, aí eu fiz assim, ó, eu acalmei por dentro. E apesar de ter sido pouco tempo ali juntas, né, só foi o meu primeiro ano juntas, que o seu mandato acaba, quando o É. meu está começando, mas eu já aprendi muito ali. E eu acho que sempre está ensinando, né, professora? Então, eu aprendo muito, isso que é bom. E você sabe que eu acho que cabe muito bem eu comentar isso aqui, que muitos colegas não queriam que eu fosse ao CREA, É? que eu não fosse conselheira do CREA. Mas por quê? Qual era a justificativa para isso? Então, eu não sei, só que isso foi ventilado, sabe. Chegou até mim que falaram: "Olha, tal pessoa não quer você indo para o CREA". Eu falei: "Nossa, será que eu vou incomodar tanto?" Porque eu sempre fui muito crítica, né. Eu antes de ser agrônoma, eu pagava
conselho profissional em bioquímica, né? Que tenho formação nível médio, trabalhei com isso em empresa. E então eu já respeitava e já entendia a importância de um conselho profissional. Mas eu criticava muito a postura de alguns professores que participavam como conselheiros, né? Uhum. Então, acho que isso foi ventilado, né? Então, como aqui é para a gente falar sobre mulheres, daí parece que a história seria diferente se eu fosse um homem sendo Uhum. indicado, né? Mas fui para o CREA muito animada, porque eu falei assim, olha, eu critico, tudo que eu critico eu tenho que conhecer melhor, né? E a minha visão no CREA era muito distinta, né? Eu acho que você pode confirmar isso, porque eu acho que o papel do CREA, ele não é só fiscalizador, Não, ele também é educador. Então, eu perfeito. sempre trazia esse olhar, né? Porque quantos alunos que eu tive que precisaram fazer o CREA, fazer o registro profissional no CREA e exercer a profissão e não sabiam como fazer isso. Então, é por isso que eu sempre falo, é educativo, a gente não pode chegar lá, punir o profissional, né? Por alguma atividade que ele esteja fazendo sem ter o conhecimento, né? Uhum. Às vezes você tem que ter um papel educativo, né? Não punitivo, né? Muito bom. E nessa trajetória profissional, além de CREA, tudo, a senhora se viu em alguns cenários onde a senhora percebeu preconceitos ou que, Ah, tipo, não precisava ser ela, podia ser outra pessoa? sempre, né? O medo, né, eu sinto muito isso no mercado, o medo de, tipo, aquela mulher que ela tem uma autoridade, ela tem uma capacidade, ela tem uma consciência e, tipo, ocupando lugares que nunca foi ocupado antes por outra mulher. Eu sempre, desde a graduação, porque nós éramos 10 meninas, um quinto 10 da, de 50? é, da sala. Então, nós éramos poucas. Na ocasião, se nós levanta, a gente se esforçava para não precisar sair no meio da aula, levantar e ir ao banheiro. Por quê? Se você saísse, a hora que você voltava, era assovio, né, de colegas. É um negócio que, se ocorresse hoje, a gente ia falar assim, nossa, né, o aluno vai ser punido, vai ser chamado a atenção porque assoviou para colega. O Mas professor não naquela se posicionava. não se posicionava, professor. Então, era muito diferente, né? E eu fiz 30, estou fazendo 32 anos de formada. Então, nós abrimos muitas portas, Sim. porque a gente Peitou. Todas peitou formaram? todas. Nós peitamos e fomos contra muita coisa. Assim, às vezes a grande maioria tinha uma posição e nós não. Eu não. E a Então, minoria foi lá e gritou um pouquinho e foi cedendo. isso. A gente foi abrindo caminhos, né? Uhum. Dentro do próprio curso, né? Do início ao fim do curso, 5 anos. Como foi essa? Houve transformação? Ou até o final foi luta? Ou foram amaciando os rapazes? Sim, foi mudando. E hoje eles são completamente diferentes. Então, que até eles pedem desculpas, né? Hoje. Então, quando a gente faz os encontros, né? E que é bem tradicional lá em Lavras também ter o jantar dos ex-alunos, né? Então, a gente vê um respeito, né? Mudou muita coisa. Eles respeitam a gente, né? E uma coisa interessante também é que a gente compartilha no nosso grupo de WhatsApp com eles todas as nossas evoluções profissionais, todos os ganhos profissionais, justamente para mostrar, olha, estou aqui, Tô viva, sobrevivi. estamos lutando e continuamos aí abrindo caminhos, né? Todas as mulheres
seguiram como engenheiras agrônomas ou algumas, depois Sim, de formadas, eh, não, todas. desviou para todas? Todas seguiram, todas têm carreira. Isso é Sim. fantástico. Algumas são empresárias, outras são servidoras públicas, professoras, né? Sim. Eu só nós não tivemos nenhuma que foi para a empresa, porque na nossa época tinha um preconceito muito grande. A empresa, ela selecionava sempre os homens, né? E as mulheres Eu não. passei por isso ainda. Ah, então, Ainda. existe ainda até Tem. hoje. A Mas eu gente já tenho sabe. 20 professora de profissão. E eu lembro de um colega que foi demitido não, pediu uma demissão, e eu falei assim: "Me indica para eu ir para o teu lugar". E aí ele falou assim: "Eles não contratam, eles só contratam homens para o cargo de agrônomo". E aí aquilo foi um tapa em mim, assim, do tipo: "Cara, minhas oportunidades vão ser sempre menos", né. Eu sempre pensava assim. Camila, nessa sequência, né, cronologia, eu já formei depois. É, Eu já fui a primeira mulher na empresa que eu trabalhei, né? Uhum. Você vê como as coisas vão melhorando, mudando. mudando E e até queria pegar esse gancho seu das coisas irem melhorando. Se a gente pegar, o seu período de graduação, e hoje a senhora participa de vários períodos de graduação, Sim. né, como que a senhora assiste a relação entre os meninos e as meninas lá na instituição de ensino? É E- mais respeitador? É do mesmo jeito? O que que Sim. avançou? Eu não sei se as minhas aulas podem servir de base, Base geral. porque eu tenho uma postura, né? Então, se eu vejo que algum menino está querendo, né, sei lá, criticar uma menina por ela ser mulher, né, eu já me posiciono. Inclusive, nas minhas aulas, eu valorizo muito os grandes feitos da genética, os feitos que foram feitos pelas mulheres, né? Sim, Porque a gente aprende lá o nome e não sabe, às vezes é o sobrenome, não sabe se é homem, se é mulher. Eu faço questão de ressaltar aquelas que são mulheres, né? Tenho tentado me esforçar cada vez mais para fazer isso. E eu vejo, assim, um comportamento bem diferenciado. Eu vejo um maior respeito, e vejo um maior número de mulheres nas salas. acho que Então, elas estão mais próximas, eles são mais amigos. Hoje eu percebo que eles é, indicam, eles isso. fazem trabalho juntos, porque eu não sei se na época, por exemplo, Não, não os- era assim. misturava para fazer trabalho na sua época ou na sua época, não, misturava, mas fazer assim, trabalho junto. misturava, mas sempre tinha aqueles colegas que nunca fariam trabalho com a gente, É, né. é. Eu tive esses colegas ainda. Eu E também tem um tive. que me chama muita atenção até hoje, né, que de vez em quando eu conto essa história, que ele me judiou demais dentro da faculdade. Mas me judiou muito do que eu não posso, isso aí não é coisa para você, Ah, não é coisa para mulher. isso aí não é coisa para você não, desista, esqueça. E hoje ele fala para mim assim: "É, uma mulher chegar onde você chegou na agronomia, a gente tem que tirar o chapéu para você". É a forma dele de pedir desculpa. É, então, eles se preocupam em, em te valorizar, mas ele não deixou, né, com essas palavras de ser, É, não de ele não deixou o não, ranço, né. de discriminar, né? Ele não deixou de Não deixou. discriminar, mas ele reconhece o Mas valor, assim, né? na minha humildade, eu já acho super válido. Eu tipo assim, Não, ó, já é uma para evolução. esse cara, e ele ainda hoje, de vez em quando ele me faz umas consultas, ele faz bem assim: "Você que é agrônoma". Porque ele se sente um burocrático, né, dentro da profissão, que ele acabou seguindo também serviços públicos, e ele acabou ficando muito administrativo, sim. E é diferente de quem segue uma carreira de campo, né. É. Eu tinha uma pergunta, Renata, assim, como era o quadro de docentes, né? Sim. Sempre Quantas você, mulheres, quantas né? mulheres tinha no quadro quando Uma. uma mulher? E qual era a Na área sua dela? graduação. É. Qual a área dela? Era citologia. Eu fui a Ela era única. bióloga, provavelmente, Não, não? Era agrônoma. agrônoma. É. Eu só tive professores agrônomos.
Maravilha. Então tem também uma evolução hoje no quadro, né? Ah, sem sombra de dúvidas. No DEA, quando eu cheguei, eu era a única mulher do DEA. Quanto tempo de Sério? licença? Porque ah, assim que, que eu cheguei, logo em seguida, a professora de zootecnia que vocês tiveram Professora lá, Ivete, professora Ivete, ela se aposentou. Então, eu fiquei. como única, É, durante muito tempo. é. Muito interessante, eu não sabia disso. E é um O que eu desafio, estou buscando aqui na memória é que depois é que vieram as outras professoras. entendi. E hoje o departamento da agronomia na Universidade Federal está um meio a meio ali? É, ainda somos minoria. Somos 6? Em 22, Acho que são 6, né? Nossa, é pouco, né? ainda somos minoria. É. Mas a gente, assim, a gente não quer esse rótulo, mas se a gente pegar o histórico, estamos dentro de uma profissão masculina, Sim, tida como masculina, né? é, E nós estamos furando bolha, né? exatamente. Ah, quantas vêm depois da gente, a gente não sabe, né? Mas a gente está quebrando esse esse rótulo que existe das profissões da engenharia de uma forma geral, né? Isso não é só da agronomia. Você vai para um civil, tá do mesmo jeito. Você vai para uma engenharia elétrica, Do do mesmo mesmo jeito. jeito, né? Então, por isso que também o nosso conselho, ele é tão masculino, né? Hoje no plenário temos 32, dos 32 só 6 são mulheres. Não, então, no CREA eu me sentia pouco representada por isso. É. Muito. Eu não me recordo qual era o número quando eu estava lá, mas era muito Sempre pouco. foi muito pouco. Sempre foi. Aí hoje, como a gente tem lá o Programa Mulher, que hoje eu estou na coordenação, Isso. tem o coletivo no SENGE, tem a Associação das Engenheiras Mulheres. Então, a gente vem fazendo o quê? Fazendo um trabalho de base para que as mulheres se sintam confortáveis de encarar esses desafios, porque muitas vezes elas não se sentem aptas, né? A estar num plenário, a estar aqui discutindo. Então, a gente, ó, gente, a partir de agora, as oportunidades que a gente tem de ter a caneta na mão, a gente tem que puxar a caneta. Exatamente. A senhora concorda com isso? Concordo plenamente. Eu acho que a equidade, né, de gênero aí, a busca por representatividade tem que ser cada vez maior. Para isso a Não gente dá. precisa ocupar os espaços, né? Para poder estar lá, para ter a voz ativa. E a visão da mulher e do homem, né, é diferente. Então, elas se complementam. A gente precisa ter essa representatividade trabalhada cada vez mais. E eu estou indo para Brasília semana que vem, que eu vou participar da avaliação dos cursos de pós-graduação das ciências agrárias. Maravilha. E um dos itens que nós temos avaliado, qualitativo, porque a avaliação está mudando muito, sabe? Uhum. Então, tem sido valorizado cada vez mais a, esse equilíbrio entre homens e mulheres, os trabalhos de extensão. Então, está mudando muito a pós-graduação. E um dos itens é esse, né, de haver um equilíbrio entre homens e mulheres nos programas. Tem programa que não tem nenhuma mulher. E é isso mesmo que a senhora traz, assim, do equilíbrio, né? Como a mulher tem uma visão, o homem tem outra, essa mistura vai trazer um ponto comum que fica melhor para todos. Isso, eu vejo isso nas próprias reuniões, né, da pós-graduação, na UFS, que a gente sempre tem uma visão mais educativa, né? Então, você quer entender por que que o aluno não está conseguindo concluir, né, o curso, as dificuldades que ele está enfrentando, enquanto tem alguns colegas que já têm uma visão completamente diferente. Então, é importante, né? Somos complementares, né? Sempre. E nessa Não dá. avaliação, né, Renata, também agora foi um marco. Quando a mulher entra na licença maternidade, ela não Sim, tem a mesma capacidade produtiva porque ela está de licença. é. Então, até a pontuação hoje tem um equilíbrio, porque ela
Ela era penalizada, né? Porque nos programas de pós, antigamente, há uns anos atrás, né, era muito quantitativo. Então, quem produziu mais, o impacto das publicações, tudo numérico, né? E agora não. Se uma docente ela ficou 6 meses de licença maternidade, ela não conseguiu produzir, ela não conseguiu orientar, ela não conseguiu escrever artigos como uma outra que não teve essa responsabilidade da maternidade. Então, isso também está sendo ponderado. Uhum. Muito importante isso. Professora, e esse novo, não sei nem mais se é novo, né? Mas é uma coisa que me marcou e eu gostaria de falar também. Assumir esse cargo de liderança, né? Que a senhora assumiu. O que foi para a senhora? Na Como fun- isso pesou? Como isso soou no seu dia a dia? Foi muito Então, cobrada? é, Não vale a autocobrança, tá? não é, Porque eu sei que eu sou também, eu sou muito exigente comigo mesma. Mas eu digo assim, eu nunca pensei tanto para assumir um cargo. Não pela responsabilidade, mas pela atual conjuntura, né? Fiquei uma semana pensando. Nossa, Consultei minha família, meu esposo, da hora que, meus melhores amigos, porque não basta consultar a família, porque a família não convive sim. diariamente ali com você. E não conhece o meio que É, nós estaremos, né? exato, Eu gosto de conversar com meu pai, mas ele não conhece o meio. exato. É esse o problema. Que às vezes a gente busca um afago, um apoio na família, mas a família às vezes desconhece o ninho, né, que você tá lá no seu trabalho, né? Então eu procurei os meus amigos, né, da universidade também, e eles todos falaram: você não pode perder essa oportunidade. E foi assim que eu resolvi assumir a presidência da Fundação, né, de Apoio à Pesquisa e Extensão, a PAPES. E E o grande desafio não foi nem ter assumido, foi ter assumido uma fundação que estava operando no vermelho. E quando eu vi a situação, eu falei: olha, eu vou assumir pelo desafio de tentar fazer diferente, de tentar contribuir positivamente. Tá, há quanto tempo já? 2 anos? 2 anos, vai. Estou findando O o meu. mandato. E tem renovação? Não, porque houve mudança de reitor, né? Então, o novo reitor, ele tem interesse, Em colocar uma pessoa de os seus pares, né, tem uma maior afinidade com o plano de trabalho dele, né. Então, já estou num processo de transição. como você avalia o final dos 2 anos? Eu aprendi muito, muito, muito na fundação. Eu já tinha uma visão um um pouco empresarial, mas eu acho, assim, que eu aprendi muito do porque uma fundação é uma instituição privada sem fins lucrativos, né. Então ela entra quase no terceiro setor. Ela é do terceiro setor. E isso envolve legislação completamente diferente do que você está acostumado, né. Então tem algumas travas que Vai além do que você pode, né? pode, né? é. Então o uso de recurso público é uma coisa muito séria. E as fundações, elas já viveram no passado um momento de muita flexibilidade, hoje não vive mais. Então, existe um rigor muito forte para o uso dos recursos. E, às vezes, os colegas da universidade não entendem isso. Então, acha que você está travando o projeto dele na fundação, algumas coisas assim, por falta de conhecimento mesmo. Agora, eu posso te falar que, ao assumir essa posição, eu tive o apoio de pessoas muito importantes Uhum. no meu departamento, da minha família, né? E quando a gente se sente apoiada por essas pessoas, né, a gente se sente mais forte. E o que me falaram é que
eu assumindo, eu seria a primeira mulher negra a assumir. Negra. Sim, eu me considero negra, porque eu tenho raízes, né, de tenho ascendência negra. Percentualmente eu tenho eu sei até o Geneticista. eu sou geneticista, eu sei até o percentual, né. E eu me achava com um percentual muito maior do que o meu teste de DNA revelou. Então, isso fez a diferença na minha vida, viu, desde o começo até agora. Então você ter essa ascendência negra, você ser mulher, isso tudo pesa, né. Uma Sim, pesa. fundação que é E principalmente quando você tem uma postura firme para algumas coisas, né, não se dobra com facilidade. E que sempre teve, né, assim, se eu fechar meus olhos, eu vejo a senhora no departamento. 20 anos atrás, 22 anos atrás, sempre teve. Sempre foi desse jeito. Eu estava até conversando com uma amiga recente, né, e essa amiga também, assim, tipo a gente, assim, do ir fazer. Não diz que não pode não, que vou fazer, É. viu, é legal, vou fazer. E aí eu estava falando assim: "Será que a gente seria mais feliz se a gente não assumisse tantas brigas, não, né?" Ah, Aí, por outro lado, eu fico pensando, mas aí a gente estaria reprimida dentro de nós, é, né. Então, assim, quem nasceu primeiro, o ovo ou a estaríamos galinha, não sei. estaríamos frustradas, isso é Exatamente. certo. Então, mesmo comprando as brigas, eu acho que sempre vale a pena. Não, sempre vale a pena, e quando a gente consegue deitar, né, com a cabeça tranquila, de que você fez o seu melhor, de que você conduziu, né, tudo dentro do lícito, né, é outra coisa. Então é muito complicado, né, a gente exercer um papel de liderança. Mesmo porque quando a gente tá na nós somos docentes, né, eu sou docente, a Aline é docente, então você é docente e você deixa de quer dizer, não deixa de ser docente e assume uma posição administrativa dentro da universidade. Uma coisa que eu acho que o público sabe pouco é que quem faz a administração das universidades públicas são docentes. Uhum. Isso eu não acho que é o ideal, porque eu gostaria muito que esses postos, né, eles fossem ocupados por servidores técnicos administrativos e não por docentes. Que a gente não deixa de ser docente, a gente continua dando aula, né? Então eu fico imaginando assim, esses dias eu estava pensando muito nisso. Ainda bem que eu não tenho filhos, porque eu não conseguiria dar conta, né? Você ter filhos, você ter que. Eu penso na minha cabeça que eu não daria conta. Uhum. Não estou querendo dizer que a mulher não dá conta, mas eu fico pensando que eu não daria conta porque talvez eu não conseguisse me dedicar do jeito que eu gostaria aos meus filhos, se eu tivesse, né? Então, do jeito que eu sou, eu ia querer acompanhar muito bem, né, o crescimento. Então, eu acho que assumir um cargo de administrativo, docência, ser mãe, pesquisa, extensão. pesquisa, Você acha que extensão, se a senhora tivesse tido filhos, e aí eu vou me incluir até, né, porque eu também não tenho. Eh, a senhora teria evitado certas coisas? Tipo, o peso seria diferente. O sim. peso que eu dou, a minha dedicação que eu dou, mais a minha profissão, eu não daria, com certeza. Eu não daria. Porque sempre é uma dúvida, né, da Não, porque eu mulher. ia querer cuidar, Como né? se maternidade e carreira, elas não pudessem Não, caminhar elas juntas, podem caminhar. mas não nas intensidades que a gente vive. Isso, porque eu sou meio workaholic, né? Então, eu vou dormir meia-noite, chego em. Somos. Então, Cada dia eu durmo menos e gostando. chego em Uhum. casa, ao invés de descansar, assistir uma TV, não, vai trabalhar. Então, obviamente, eu acho que se eu fosse mãe, eu não faria isso com certeza. Não queria ter isso para mim.
Eu ia curtir meus filhos, né? Cuidar ali da minha prole. Sim, Então, mas isso não invalida, eu quero deixar claro eu isso. sei, É a eu posição de entendi. uma pessoa que não tem filhos, né? Que se dedica quase que de corpo e alma para a profissão. Que é o que a maioria dos homens conseguem fazer, porque tem esse suporte da Isso, mulher em casa, é, né? E aí, quando a gente questiona, né, algumas leis, até o respeito do próprio companheiro ou da sociedade, quando, né, a gente fala da maternidade, é que a gente também quer ter a maternidade sem dor, sem o peso, e aí a gente equilibrar. equilibrar as coisas. E a gente continua produzindo muito bem, né? A gente pode fazer E isso não é também, fácil e não é equilibrar esses fácil, pratos aí. não E é. eu ouvi eu não sei o nome dela, eu ouvi uma entrevista rapidinho, dessas que a gente vai puxando assim no Instagram. E uma mulher falava assim, se um gerente, se eu tenho uma posição de gerência e um homem tem uma posição de gerência, já existe um desequilíbrio ali. Ele não pode, não existe igualdade entre essas posições. Por que não? Porque essa mulher, ela não é só gerente. O gerente pode ficar até 10 horas da noite no trabalho, aquela mulher não. Se ela tem filhos, se ela tem uma casa, né, que ela tem ali os filhos para cuidar. Então, a desigualdade ela tem que ser compensada com políticas públicas. É por isso que deve existir políticas públicas que favoreçam a mulher, favoreçam a maternidade, porque existe um desequilíbrio, Ela né? não pode ser punida pelo fato de ter a capacidade de gerar, Isso. E senão por a ser gente acaba mulher, com a nossa Até sociedade. tem um depoimento da ministra a Carmen Lúcia, que ela fala exatamente isso. A mulher recebe uma promoção, ela não aceita de imediato. Ela vai consultar a família, é, ela vai pensar, refletir se ela deve, se ela não deve. Ela tem que ter alguém que vai avalizar isso aí. O homem ele aceita na hora, ele já sai para tomar um chopp na hora. é, Tipo assim, comemorando a promoção que ele teve, né? E muitas vezes ele tem uma promoção, por exemplo, que você tem que se mudar de cidade. Olha, você vai virar gerente norte-nordeste. Você vai ter que morar lá no Ceará. Ele não pensa duas vezes, eu não quero nem saber. A mulher não. Será que ele vai aceitar aí? Será que a É, gente vai poder ir todo mundo junto? Então, é isso que a gente vem pregando e preconizando muito dentro de um trabalho como esse que nós fazemos, do Mulheres Sergipanas do Agro, lá no CREA, com o programa Mulher. Em momento algum, para que haja os nossos posicionamentos, se denigre a imagem desses homens. Pelo contrário, muitas vezes, para a gente estar onde a gente chegou, a gente teve o apoio de quantos que acreditaram na gente, acreditaram no nosso conhecimento, na nossa capacidade de liderar, de estar ali, né? Então, pelo contrário, a gente gosta demais deles e a gente só quer ter as mesmas oportunidades, né? Que muitas vezes a gente não tem. e mesmo tendo as mesmas oportunidades, Elas são é desigual, desniveladas. é É. desigual, é desigual para a mulher. Então, eu, quando assumo uma posição, eu não pensava, quando eu era mais nova, eu não pensava nisso, não. Eu não pensava que cor que eu era, que raiz que eu tinha, se tinha africanidade, se não tinha, se era mulher ou se não era. Eu estava ali para trabalhar. Mas hoje eu faço uma revisão, né, de todas as fases da minha vida e eu vejo isso. Eu vejo assim, nossa, eu tive que lutar tanto para conseguir tal coisa, por que será? Será que eu era mulher? Será, sabe? A gente começa a ponderar. E a gente começa a ver que realmente o mundo é muito desigual, né? E as inferioridades, na maioria das vezes, elas são fortalecidas ao invés de serem minimizadas, principalmente para as mulheres. E isso é péssimo. A gente tem pouco tempo aqui, tá? E aí a gente já tá quase caminhando para o nosso final, mas antes eu quero fazer ainda mais uma pergunta, né? Sim. Quando você fala assim,
que para a mulher ela é mais difícil, né, é mais lutado chegar ali. Eh, onde a gente está falhando, né? A gente fala muito de sororidade, de uma mulher apoiar a outra, de uma mulher Ah, puxar a outra, e a gente ainda vive uma sociedade que a gente vê mulher puxando tapete de outro, é. E né? eu acho que na minha idade, eu tô com 60 anos, eu já vi muito isso. É impressionante, porque às vezes reconhecer e edificar uma colega não é para edificar porque eu gosto dela. Às vezes eu nem gosto e eu edifico. Sim, perfeita. É justamente para valorizar o trabalho e reconhecer que ela sendo mulher, aquilo merece o meu reconhecimento, né? Do esforço que ela teve, da luta, né? Do que ela está realizando ali. Então eu fico, às vezes, meio que indignada quando eu vejo, né? Que alguns feitos de algumas colegas que nenhum homem valoriza, nem edifica, nem parabeniza. E às vezes pouquíssimas mulheres, e não publicamente. Sim. Isso que eu fico, eu acho muito interessante isso, eu não sei por quê. Isso é um questionamento que eu Mas a faço. história fala sobre isso, professora. Nos estudos, eles já trazem o quê? Todas nós, homens e mulheres, vivemos nessa sociedade patriarcal nossa, e o machismo ele existe desde sempre, só que a mulher também foi criada no machismo. Então ela, Se você assistir aqueles filmes de época, lá sim, mostra, né, tipo, a competição que sempre foi intencionada a nós fazermos. Então tinha aquele cara que era o bom partido da cidade. Aí ele aquela ia fazer a briga. corte. Aí elas começavam tudo a disputar, e tipo, ele tem que fazer a corte para mim, que ele tem que me preferir. Só que nós estamos em 2025, né? É, E isso tem que acabar de uma vez para todo sempre. A gente critica a colega que naquele dia foi usando um batom vermelho e fala assim: tá exagerado, ela não devia vir de vermelho. Tá, mas ela quis naquele dia ir de vermelho, e qual é o problema? é. Isso não denigre a capacidade dela. E fazendo um contraponto a essa fala, do mesmo jeito que a gente tem que validar e valorizar essa colega que, pô, ocupou lugares, mesmo não gostando dela, mas ressaltar a ação. A ação. Eh, a gente, como é que eu posso falar? Do mesmo jeito, a gente não vai indicar, recomendar a uma colega por ela ser mulher, mas porque ela tem competência para, na nossa percepção. Porque essa questão de competência é percepção, né? Pode ser na sua, pode não ser na minha. Mas não porque ela tem um gênero, não se trata do gênero, mas se dentro das características que pede aquele trabalho, Sim, eu tenho a uma colega que competência. pode fazer e faria muito bem feito. Eu tenho até um exemplo aqui em Sergipe de uma colega que ela é engenheira agrônoma, ela é da área da horticultura, que não é a minha linha, segmento, né, profissional. E, sinceramente falando para a senhora, ela é a melhor engenheira agrônoma da área. Um belo dia, foi feita uma inauguração de uma loja de adubos. E eles fizeram alguns seminários dentro para atrair cliente para dentro da loja, né? E eles pediram nomes, né, para pessoas irem lá palestrar. Então, uma pessoa ia palestrar sobre as sementes de capim, outra ia palestrar sobre os adubos para horticultura e as sementes, e tá, tá, tá. Essa mulher, ela sempre foi muito boa. E ela é a melhor da área, sim, mas ela era a terceira da lista. Então, Entende? Então, isso sempre me chamou muita atenção, assim, o que mais a gente precisa fazer para os colegas ficarem confortáveis em nos indicar sem medo, porque muitas vezes qual é o medo? O medo é que a gente ocupe um lugar que eles gostariam de estar, né? Esse é o medo. E de olhar, já aconteceu dentro da minha empresa, da gente fazer um curso para colegas, né? Então, trouxe uma pessoa de fora, uma pessoa muito boa, uma pessoa especializada, e quando a gente encerrou o treinamento, a gente foi entregar certificado.
E os colegas torciam a cara para receber o certificado da minha mão, mas da mão do meu sócio não. Então, é uma coisa muito estranha. Incomodava eles, eu sei a liderança, eu sei a dona da empresa, e aí o Ismar, que é meu sócio, né, é um agrônomo também, e eram 15 colegas homens sentados na plateia. Isso me marcou muito. Eu fiquei tão constrangida que eu comecei a não querer entregar certificado. Falei assim: "Não, entrega todos", porque tem horas que a gente até se encabula, né, mas depois a É. gente cria coragem de novo e vai para cima. Então, a gente ainda vai demorar um pouco, né. Cento e trinta e É, oito anos, fala-se. e infelizmente, e eu acho que nessas horas, eu não consigo nem fazer uma interpretação para o lado do homem ser humano, homo sapiens, animal. Eu não consigo entender. Por que que não tem uma edificação, né? Porque uma colega não edifica a outra. Eu sempre me esforço para sempre edificar. E, como eu disse, eu não preciso gostar dela, mas eu preciso valorizar o que ela faz. Perfeito. Então, eu penso assim, mas eu acho que tem muita gente que pensa diferente. Temos muito a trabalhar, né. Aline, ó, a gente passaria outro podcast aqui conversando com a professora, muito boa a conversa, mas infelizmente o nosso horário, não permite, né, a gente tem aí alguns cortes de podcasts. E vamos agradecer a professora pela presença, por ter despenteado o seu tempo para vir aqui falar para elas, né, mostrar para elas que se a Renata foi, se a Renata fez, elas também podem fazer. Ah, com certeza, melhor que eu. Eu sempre falo. Eu sempre falo isso para as minhas alunas. Vocês têm que ser muito, vocês são melhores do que eu. Vocês podem ser muito melhores e conseguir muito mais coisas do que eu consegui. Né? Isso, eu quero mais uma vez agradecer, não sei se está esgotando Pode aí o tempo, falar. agradecer muito, amei estar com vocês, eu sinto o maior orgulho das minhas egressas, viu? E vocês pensam que eu não lembro, que eu não... Eu estou seguindo vocês pela internet. A internet é boa por isso também, né? Nos aproxima de alguma forma. Ah, sim, eu sou super orgulhosa de ver o pessoal, né, que, que eu tive a honra, né, de ensinar, de eu ver aí por esse mundo afora se destacando. Honra nossa. Obrigada, né? Muito Vocês obrigada, também. viu, Renata, por compartilhar esse momento, né? Por essa acolhida, por você ser essa determinada, desafiadora, né? Que agrega, que faz o nosso departamento crescer e contribuir, né? Com a sua presença aqui nesse Elas Pode. Bom, mas antes de encerrar, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. Agronorte do senhor Geraldo, empresa de produtos agrícolas lá em Rio Real. Agradecer ao Laticínio Quero Mais, da nossa amiga Regina. Via Mar Praia Hotel, do engenheiro agrônomo Paulo Viana. Sol e Mar Lavanderia Self-Service, do Alex Duarte. E Ecletson Centro de Beleza, do meu queridíssimo Ecletson. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Siga-nos para os próximos.